Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Podcast Criminal, nosso clube de todos os dias, ao meio-dia, gravado ao vivo, com a presença e participação de vocês. Hoje recebendo o Dr. Diego, um promotor de justiça que vai falar sobre um tema mais que importante, que é o Tribunal do Júri. Então vamos começar, como a gente já tinha feito anteriormente, mas estava travando um pouquinho, com a apresentação aqui do Dr. Diego. Vou pedir para ele falar de novo o que ele faz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, seu e do João. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui podendo dividir um pouco de conhecimento, agregando, que eu também gosto de consumir conteúdo de qualidade, por isso que eu sigo vocês aí, acompanho esse podcast, fico lisonjeado com o convite. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou promotor de justiça há mais ou menos 8 anos, mas sempre atuei na área criminal. Antes do Ministério Público, eu trabalhei muitos anos na polícia, fui delegado de Polícia Civil, agente da Polícia Federal, inspetor de polícia no Rio de Janeiro. Então, a área criminal está na veia aí já há muitos e muitos anos. Tem de serviço público, já tenho acho que 19 anos, 20 anos, sei lá, serviço público. Daqui a pouco me aposento aí. Mas, atualmente, eu atuo numa promotoria de justiça que tem atribuição no Tribunal do Júri, crimes dolosos contra a vida, Lei Maria da Penha, execução penal e controle externo da atividade policial. Então, espero poder contribuir com vocês aí um pouquinho. Show de bola. Deixa eu só fazer a primeira pergunta, que é uma curiosidade minha, hein? Eu trabalho como defensor da violência doméstica exclusivamente, e a gente tem, assim, um volume de trabalho imenso. Como é que é com essa conciliação de funções aí? Júri, Lei Maria da Penha, deve ter um volume gigantesco também aí, né? Nossa, gigante, cara, gigante. Uma quantidade de medida protetiva que eu assino por dia é inacreditável. Por isso que, infelizmente, não me assusta quando eu vejo vídeos como esse que está circulando na internet aí, de violências contra a mulher, porque eu assino muita coisa diariamente, e inclusive eu pego o estupro de vulnerável, muita criança e tal, então realmente é um volume gigantesco. O Tribunal do Júri, em termos de volume, é bem menor do que a Maria da Penha. Legal, É surreal. E essa atribuição do Tribunal do Júri, vamos falar assim, aí na cidade que você está, você falou que ela é menor, mas você faz quantos plenários? Tem muitos plenários todos os dias? Como que funciona essa atribuição? Não, pois é, eu comecei a trabalhar com essa atribuição especificamente logo que iniciou a pandemia. Então, eu estou há algum tempo sem fazer júri, estou fazendo todas as instruções, tudo que é possível, mas no plenário mesmo eu estou mais ou menos 1 ano e meio sem fazer plenário. É um pouco mais ou menos quando eu entrei nessa promotoria. Eu trabalhava no interior de Goiás, eu sou promotor em Goiás, né? Trabalhava no interior de Goiás e lá eu fazia de tudo, né? Não tinha essa divisão de atribuições. Então lá eu fazia tudo. Aqui não, estou mais especializado, mas efetivamente o plenário eu não fiz ainda nessa comarca. Mas o volume é grande, tem muita coisa represada. Quando iniciarem, que já começaram a marcar, o juiz já começou a marcar, né? Vai vir uma quantidade enorme. Fala, João. Seja muito bem-vindo aí à nossa live. Ô, João, como é que tá? Opa! Desculpa a minha demora. Estou muito feliz por estar com o Diego Braga aqui, um cara que eu admiro demais. Um dos promotores que eu tenho relação... Não, tô brincando, eu tenho relação com todos os promotores. É com a acusação, a gente briga no plenário, mas depois a gente se abraça, né, Diego? É isso aí, cara. Rapaz, eu vou te falar, eu já fiz muito júri na minha vida, mas eu nunca briguei com promotor, cara. Eu acho que mesmo que haja aquele atritozinho ali, eu não levo pro pessoal, isso faz parte da plenitude de defesa e da minha parte de acusação também. Eu nunca tive nenhum problema com advogado nenhum, graças a Deus, nem com juiz. Eu trabalhei em Brasilândia, comecei a carreira aqui no Mato Grosso do Sul. A defensoria ela segue essa estrutura do MP de judiciário, então a gente tem que ir para cidades pequenas que você faz de tudo. E nessa cidade ninguém fazia júri, então estava muito represado. Então eu fiz, sei lá, uns 40 júris ali, logo de início da carreira. Depois eu fui para Três Lagoas. Lá em Três Lagoas eu fiquei numa atribuição de júri por quase 2 anos. Então, assim, fiz muito júri. E o detalhe é que eu morei muito tempo com o promotor e a gente fazia o júri junto. A gente morava na mesma casa. E assim, a gente brigava muito no plenário, a ponto dos jurados olhar pra gente e falar assim... quando eles viam a gente conversando, depois que passavam os debates, eles falavam assim, vocês estão de sacanagem com a gente. Vocês estão conversando, vocês estavam quase se matando lá dentro. Eles falavam, mas a briga é assim. E a gente brincava que quando voltava lá pra casa, assim, tinha que fazer churrasco, começar a jogar videogame na época, né? A gente parava lá pra jogar videogame e tomar um uísque à noite.
que era para parar a discussão, para ter outro assunto. Senão É a gente lógico, continuava o Júri. Muito engraçado. Mas o Diego, agora falando sério, tem alguns promotores que eu sou muito amigo deles, né? Por exemplo, Dr. Daniel de Brasília. Cara, que cara legal. A gente teve um embate, assim, sem, claro, com todo respeito. Mas você deve até conhecer, o perfil dele é um promotor Daniel, de Brasília. Sei, conheço. Uhum. Cara, que cara fantástico, fenomenal, meu amigo. A gente conversa hoje, igual com o professor Diego, né? Eu fico muito feliz por ter esse acesso tranquilo. E eu, particularmente, acho que quando a gente está travestido de defesa, travestido de acusação, a gente tem que manter o respeito mesmo assim, né? Mesmo estando em lados opostos, não tem nenhuma justificativa para desrespeito pessoal, né? Então, lealdade acima de tudo. E aí, assim, para não sair do tema, né? O tema hoje é Tribunal do Júri. Eu gosto demais de ter esse diálogo aberto com promotores. Fico muito feliz por você estar aqui hoje, meu amigo Diego Braga. Todos os contatos com você sempre muito, muito satisfatórios, muito legais. Adoro. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Falei no início que fico lisonjeado aí. Eu acredito de fato que vocês trazem conteúdo de qualidade, é por isso que eu aceitei esse convite. Vamos falar então das alterações aí do Tribunal do Júri, que é o tema aqui do nosso podcast de hoje, né? Quais são essas alterações que estão preocupando tanto a acusação quanto a defesa? Acho que todo mundo tem uma pulguinha atrás da orelha. Não sei qual que é o primeiro tema, Diego, que você quer falar, pode começar aí. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui das principais alterações desse projeto de lei. Então, vou começando informando para a galera aí, o projeto de lei ele começou a tramitar na Câmara, no Senado, com o número 156 de 2009, você vê que eu já tenho hoje a Câmara com o número 8045 de 2010. Aí, principais alterações. Ele estabelece um tempo máximo para terminar o inquérito policial, 720 dias. Veja bem, acho uma ótima alteração, acho bacana, acho que ninguém pode ficar o resto da vida sendo investigado, mas essa alteração, eu já faço uma pequena crítica, ela não fez nenhuma ressalva, e existem casos excepcionais. Eu, inclusive, gosto muito de trazer isso para os meus alunos, né, a prática, porque eu trabalhei muitos anos na polícia e eu já trabalhei em operação na Polícia Federal que durou mais do que isso. Não foi muito mais, não, foi um pouco mais do que isso, mas durou. Por que eu falo isso? Porque as pessoas têm que entender que a gente, para chegar numa organização criminosa, quem está lá no topo é muito difícil, leva tempo. Antigamente usava-se muito mais interceptação telefônica, né, porque eu trabalhei na Polícia Federal. Hoje em dia nem tanto, né, porque as pessoas nem falam tanto no telefone. Mas demorava tempo até a gente conseguir interceptar quem estava lá no topo, lá na hierarquia da organização criminosa. Mas, a título aqui, só para deixar aí uma discussão no ar, não é esse o nosso tema hoje, vamos lá. Outra alteração, a possibilidade de início E só uma pontuação dessa primeira alteração, a gente vê aquele prazo que colocaram, por exemplo, de 90 dias para o juiz reavaliar a prisão, discussões à parte, né? Estava escrito sob pena de ilegalidade da prisão, e mesmo assim o tribunal entendeu que não, tudo bem, pode passar. Então acredito que um prazo como esse, ele também seria mais um prazo assim, olha, é mais ou menos ali, aí você vai pedir, então agora solta, porque já passou. Aí então, não é bem assim. Não é peremptório, é prazo dilatório, né? Não é rígido, mas tudo bem, realmente é interessante, caberia uma interpretação dos tribunais superiores, beleza, show. Outra alteração. Só uma lembrança que eu tive aqui, de uma outra live que a gente fez, esse daqui é uma dica assim, fantástica para o júri, que tem um caso de desaforamento que acontece quando o processo não puder ser realizado o julgamento em 6 meses. É bem interessante esse prazo ali do júri, né, para poder fazer esse pedido de desaforamento, que às vezes é uma solução que ninguém olhou para o processo. Porque vai consultar o juiz e o promotor. Está escrito aqui, ouvido o juiz e aí a parte contrária, né, o promotor, para eles falarem sobre o excesso de serviço naquela comarca. Então, o júri não for marcado em 6 meses, você pode fazer esse pedido de desaforamento para uma outra, e porque ou o juiz e o promotor vão ter que marcar, ou eles vão ter que falar, realmente eu estou com muito serviço, e aí vai ter que desaforar. Eu acho interessante. Artigo 428 do Código. Excelente, né? Pode continuar, desculpa a interrupção. Não, é uma conversa, né? Vamos lá. Outra que já tem muita discussão acerca disso, mas agora vai ser positivado aí no CPP, a possibilidade de início de cumprimento da pena após o julgamento pelo órgão colegiado. Então, essa
já houve uma discussão muito grande lá no pacote anticrime, mas aí positivou-se isso também, é interessante. Outro, juiz das garantias. Parece melhor isso. Quando se daria essa prisão? Agora fiquei em dúvida. Após o julgamento pelo órgão colegiado. Ou seja, se for recurso, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença, já poderia dar início ao cumprimento da pena. É o que o STF... A lei anticrime trouxe de forma expressa a não execução da pena de maneira antecipada, né? Vai ficar um tanto quanto controverso, aí vai dar discussão constitucional, se não me engano. Mas eu acho que eles, entre aspas, melhoram um pouco, né? Porque o pacote anticrime também falou que pode prender ali depois do plenário. Pois é. Pois é. Bom, isso aí, cara, vai dar muita discussão ainda, né? Tanto pela doutrina, pelos operadores do direito aí, como nós, e os tribunais superiores. Pode ter certeza que vai dar muito pano para manga aí. Outra, também já foi trazido pelo pacote anticrime, a questão do juiz das garantias, mas ele estabelece um prazo interessante de 5 anos para a sua implementação. Isso é interessante porque às vezes as pessoas não entendem, né? Até as pessoas que atuam na área jurídica, o porquê de não imediata implementação disso. Eu sou super a favor também do juiz das garantias. Só que falta, hoje em dia, existem muitas comarcas sem magistrado e sem membro do Ministério Público e sem defensor também, né? Então, você imagina você ter que ter 2 juízes para atuar no mesmo processo, necessariamente. Então, realmente os tribunais têm que se organizar e operacionalizar isso, sob pena de não ficar inviável, ser letra morta, né, de lei. Então, eles estabelecem um prazo de 5 anos, é razoável, mas não sei se vão conseguir, mas é um prazo razoável, né, para essa implementação. O outro tema que houve alteração, diga lá. Com relação a isso, a minha solução, né, de forma prática, pensando que talvez não consiga se dobrar a quantidade de juízes no Brasil, seria a troca de competências. Por exemplo, eu vi uma sugestão interessante, não lembro onde eu vi isso, mas digamos que em 2 cidades pequenas, que são próximas, né, o juiz de uma cidade é juiz das garantias da outra cidade, sabe? E eu acho interessante isso, é uma proposta viável que assim, a gente sabe que os processos eles aumentam de uma maneira exponencial, a gente vê assim, cada vez a criminalidade aumentando mais e mais, claro, infla o judiciário brasileiro, mas esses juízes que estão aqui, eles já estão dando conta de fazer o trabalho desses processos, suprir a demanda processual criminal brasileira, né? Então, na minha ideia, a solução inicial, pelo menos a título emergencial, seria isso. Mudar as competências, né? Dividir competências. Juízes próximos sendo o juiz das garantias do outro juízo. Perfeito. Excelente. Trocaria a atribuição, né? Ele já faz isso no processo dele, só que ele não vai fazer isso mais no dele, ele vai fazer no outro. O que complica só, João, pelo que eu andei perguntando para o magistrado, é a questão de férias, substituição. Vai virar um rolo, porque tipo, aí vai ser o cara da 4ª cidade que vai fazer o de garantia, sabe? Mas enfim, é eles que têm que pensar sobre isso. É verdade. Isso não é problema nosso, né? Eles têm que lutar aí. Bom, outro tema... Mas desde já, sem te interromper, já que a gente deu esse gancho aqui, fico feliz demais. Exemplos de outro promotor que é muito, muito assim, cumpridor da lei, que tem o mesmo pensamento que você, né? O Matheus Rezende. Eu fico muito feliz por ter promotores como você, como o Matheus Rezende, que tem um posicionamento da forma que você está explanando aqui. A admiração só aumenta por aqui. Isso aí. Um outro tema que você vai gostar muito, que eu também te admiro em função disso. Investigação defensiva, cara, que houve essa alteração aí no... Rapaz, minha esposa, ela é magistrada também, né, no DF. Eu converso muito com ela, nosso assunto é muito jurídico. Outro dia a gente encontrou um desembargador do TRE, um amigo aqui em comum, e a gente falou, rapaz, você pegar um advogado, ou no caso, um defensor público, como o Rodrigo, o Thiago Almeida, pessoas desse naipe, desse quilate, faz a diferença na vida de uma pessoa de forma absurda. Você imagina, eu nunca deparei com um processo criminal em que eu pegue uma defesa assim, com uma investigação defensiva, por exemplo. Muda a vida da pessoa completamente. Aquela condenação não vai mudar a vida da pessoa. Então, às vezes, o cidadão que está respondendo um processo ali, ele quer até economizar com um advogado e tal, ele não sabe a besteira que ele vai fazer na vida dele. Pegar um processo bem instruído pela defesa também. Então, isso é uma alteração aí do pacote anticrime.
E ele... Inclusive a minha, não sei qual que é a palavra que eu vou usar aqui, mas enfim, a minha tese defensiva para defender a investigação defensiva, ela basicamente está lastreada no quê? Em estar as partes tendo paridade para buscar a mesma verdade. Olha que interessante. Seria a gente oportunizar as duas partes, porque a gente tem inquérito policial. Agora, tem PIC do Ministério Público, tem investigação defensiva da defesa, ou seja, equiparando as armas para que a gente busque o quê? A mesma verdade. Todo mundo está bem intencionado. Defesa, acusação, todo mundo está querendo cumprir a lei e buscar a justiça. Então, quando a gente admite que o PIC pode ser um instrumento investigativo, muito embora o Ministério Público tenha o poder de requisitar, é isso que o CPP diz, não é nem requerer, é requisitar que a autoridade policial faça diligências, ainda assim, tendo esse poder, eu sou a favor da existência de um PIC e, de igual modo, da investigação defensiva. Então, não sei se você coaduna com a mesma ideia e com o mesmo fundamento, mas eu acho que só um elemento tem a ganhar, é a justiça e a verdade, a partir do momento que a gente tem uma investigação séria por ambas as partes. É isso aí. Outro dia eu fiz uma palestra a respeito disso também, e eu já começo falando isso. Eu sou a favor da investigação defensiva. Só que tem um detalhe. Do jeito que está no CPP, é que eu faço algumas críticas. Porque, assim como o Dr. João falou, a gente tem que pensar na paridade de armas. Beleza, perfeito, tem o PIC, tem o inquérito policial, mas do jeito que está atualmente nesse projeto de lei, não vai haver um controle dessa investigação defensiva. Como que está exatamente no projeto de lei? Pois é, eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir. Eu acho que não é muito o tema disso, porque eu não sei se vai sobrar tempo para a gente falar do júri, que tem, bom, é legal, a gente tem uma hora. A gente marca outra, não tem problema. Mas vamos lá. Ó, primeira coisa que é importante para a defesa, possibilidade de produzir meios de provas tais como perícias, oitivas, laudos, exames, contratar um detetive, etc. Então, ou seja, é bem abrangente, bacana. É isso que o Dr. João falou, a gente tem que possibilitar a busca dessa verdade com todos os meios possíveis e lícitos, óbvio, né? Você está falando de um procedimento lícito. Aí, isso é um corolário da democracia, essa paridade de armas, essa possibilidade de ampla defesa do acusado, está na Constituição, cara. Então a gente tem que possibilitar, beleza. Agora, aí vem um detalhe. Esse procedimento já inicia com um único objetivo. Quando a defesa inicia esse procedimento, sabe-se que um único objetivo é a absolvição ou pelo menos diminuir, tirar alguma qualificadora, algum aumento de pena aí, seja a acusação que esteja pedindo. Então, a gente tem que pensar que tem que ter um contraponto aí, tem que ter um limite. Por quê? Porque uma vez que a gente pense que a defesa ela faz uma investigação defensiva e ao final, nessa investigação, ela junta nos autos que ela pede a condenação do acusado, poderia se falar aí que há uma nulidade, né? Porque não houve defesa, na verdade, houve uma outra acusação. Então a gente tem que estabelecer limites para essa investigação defensiva. Vocês concordam? Cara, sobre isso, eu até mudei minha opinião depois que eu ouvi o Franklin, que é um defensor do Rio, não sei se você conhece ele. Não. Muito legal também a fala dele, ele tem um livro sobre investigação defensiva, que a gente estava falando assim, para as pessoas pensarem, para os advogados tomarem cuidado com a prova que ele faz dentro da investigação defensiva, porque depois o promotor poderia requisitar isso, né? Olha, eu quero ver a tua investigação defensiva. Assim como eu posso requisitar a investigação, não requisitar, mas assim como eu posso ver a investigação do Ministério Público poderia ver a minha. E ele me falou algo interessante, ele falou, Rodrigo, não pode, porque o réu não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo. Então, o que você faz de prova dentro desse inquérito defensivo, se eu descobrir algo lá dentro que eu não quero juntar, como defesa eu não seria obrigado a juntar, porque por causa desse princípio, eu não preciso fazer a prova contra o meu cliente. Eu posso juntar aquilo que me é interessante. E nada impede do promotor de justiça, do delegado, fazer a mesma prova pela conclusão dele, chegando na conclusão dele, e essa mesma prova chegar no processo. O que não é obrigatório que eu, defesa, mostre todas as provas que eu fiz. Eu posso mostrar aquilo que eu tirei ali que foi relevante. Porque às vezes eu posso fazer uma investigação defensiva e falar para o cliente, dessa forma eu não quero te defender, um advogado particular, por exemplo, né? Então isso eu achei muito interessante, sabe? É uma coisa legal, assim, da investigação defensiva que eu acho que pode usar. E o outro ponto só que eu queria tocar, do que você já falou, eu vejo os magistrados, não sei se você sente isso aí,
eles estão cada vez mais querendo que nós, partes, façamos as coisas. Por exemplo, eu quero que requisite a companhia de telefone para que ela me fale quem ligou para quem. E normalmente eles falam, olha, doutor, você tem poder para fazer isso, faça você. Se a companhia falar que não, você vem e pede para mim. Você não está mexendo no sigilo da conversa, você está querendo só saber quem ligou para quem e tal. Enfim, eles gostam, não sei se aí é a mesma coisa que se você sente aí, Diego, mas eles gostam de jogar, entre aspas, tá? Porque tá certo, mas de deixar essa atribuição de oficiar, de entrar em contato, de fazer prova com a gente. E que no fundo eu acho que é o mais certo mesmo. O magistrado, ele só tem que decidir o que chega para ele, não ficar buscando provas. Não sei se é assim que acontece aí. Perfeito, perfeito. Agora eu vou mais nisso que você falou anteriormente, antes dessa questão das partes de buscarem as provas. Isso está expresso, Rodrigo, nessa alteração do CPP. A defesa não tem obrigação quanto à transparência, uma vez que não tem como informar os métodos e os meios de investigação. Está expresso. Isso de alguma maneira, isso está amparado pelo que você falou, pelo princípio da não autoincriminação, mas isso gera um problema. Será que a gente vai trazer uma transparência, como é a obrigação da acusação ou do delegado de polícia, no inquérito policial, que tem que estar tudo documentado, transparente e acessível à defesa? Eu acho que aí a gente tem que estabelecer limites também, sob pena de não ter controle dessa investigação defensiva. O que vocês acham? Eu acho que seria até razoável se exigir, uma vez que o advogado fez a investigação e vai utilizar aquela prova específica, ele tem que mostrar toda a cadeia de custódia, assim como tem que mostrar o delegado. Exato, eu também acho. Se eu ouvir uma pessoa, eu tenho que mostrar como que foi a intimação dela, que dia que ela foi no meu escritório, qual é a relação. Ou mas isso não tem nesse projeto de lei, essa que é a crítica. Até para fortalecer a defesa. Porque quando eu faço uma prova que eu não preciso falar de onde eu tirei e como foi feita, eu perco a credibilidade. O juiz vai olhar para aquilo e falar assim, tá, mas quem me garante que isso é isso? Exatamente. Né? Perfeito. Diego e Rodrigo, aí para além dessa discussão, eu acho que isso vai dar um converseiro geral, porque, poxa, a gente sabe como são dadas as provas ilícitas a favor do réu. Cara, vai dar um rebuliço. Mas estamos aqui para jogo, não aguenta brincar no 10º play, né? Mas assim, falando sério mesmo, se eu fizer, aqui na defensoria a gente tem muito poucos recursos para fazer investigação defensiva. Mas se eu fizesse uma investigação defensiva e fosse utilizar aquilo tudo que eu peguei, eu iria tentar ser o mais transparente possível na prova que eu estou colocando dentro do processo. Porque eu sei que lá no fundo, o juiz vai ter uma pulga atrás da orelha que aquela prova foi feita pela defesa. Ele vai ter. Não tem como falar que não vai, que ele é isento. Ele vai pensar, opa, é uma parte do processo que me trouxe essa prova. Eu preciso tomar uma cautela sobre ela. Não que ele vai rejeitar. Mas quanto mais lisa ela for, quanto mais limpa ela for, eu acho que mais fácil é o convencimento, melhor é o convencimento. Mas tem essa discussão que você falou. Mas vai ter advogado de todo tipo aí, fazendo todo tipo de investigação defensiva, né? Por isso que eu também concordo com o doutor Diego sobre isso, né? Tem que avalizar esses limites, ainda que seja de uma maneira assim, né, extra Código de Processo Penal, mas tem que avalizar isso sim. Perfeito. Assim como o Ministério Público fez, o CNMP regulamentou o PIC, né? De repente a OAB, aí é uma sugestão, o próprio órgão fazer esse controle, né? Mas outra situação interessante da investigação defensiva, revitimização. Então, hoje em dia há uma preocupação muito grande, inclusive com o depoimento sem dano, em situações de violência, crimes sexuais, etc. Não fala nada dessa investigação defensiva, ela pode ouvir quantas vezes ela quiser. Não há limite para ouvir uma vítima, por exemplo, ou uma própria testemunha que esteja constrangida, etc. Então, a gente sempre vai esbarrar, na minha humilde opinião, nessa questão dos limites. Eu acho que, do jeito que está esse CPP, esse projeto de lei aí, a gente vai ter problemas graves quanto a isso. Então, acho que é interessante a gente ver. E outro detalhe, imaginem a seguinte situação. Um advogado faz a investigação defensiva, e hoje em dia tem escritórios de advocacias com um poder econômico enorme, imagina, tem possibilidades enormes de fazer uma investigação, às vezes melhor do que a própria polícia, né? E ela acaba descobrindo, imputando, ou pelo menos sugerindo a imputação do crime a um terceiro. Então deixa de ser uma investigação defensiva para ser uma persecução. E aí, pode isso? Será que isso dentro do nosso ordenamento jurídico não haveria uma usurpação de função? Porque, em tese, essa persecução é feita pelo delegado de polícia de forma
privativa, né? Pelo menos no âmbito do inquérito policial e tal. Então é complicado. Não há também solução em situações como essa. É interessante, né? Porque, por exemplo, dentro do tribunal do júri, a gente sabe que você quer absolver alguém assim, com certeza você aponta o culpado, né? Uma das histórias mais legais é essa, né? Eu vou apontar quem foi agora. Assim, ó, no final das contas, a gente sabe que o ato de indiciamento ele é privativo da autoridade policial. Acredito eu que essa eventual persecução contra alguém pela investigação defensiva, ela vai ser uma sugestão, uma presunção, uma elucubração, né? No final das contas, eu acho que a base da investigação defensiva sempre vai ser buscar a verdade, ainda que a verdade seja identificar um ou outro possível autor. Isso aí. Bom, é isso. Eu tinha outros pontos para falar da investigação defensiva aqui, mas se eu for falar, a gente não vai entrar no júri, né? Porque eu ainda tenho o júri, elenquei vários pontos aqui para a gente tratar no júri. Perfeito. Já fica o convite para a gente conversar sobre investigação defensiva, então. Tá ótimo, maravilha. Vamos lá. Bom, júri, que vai tá causando já um rebuliço muito grande. Primeira alteração, a supressão da primeira fase, do sumário de culpa, cara. Supressão do sumário de culpa. Pois é, cara. Eu fiquei com essa cara aí também, Rodrigo. Caraca. A supressão do sumário de culpa. Eu já também adianto para vocês, eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Eu acho que é uma repetição desnecessária. Eu vou bater em alguns pontos ali, né, que são problemas mesmo, assim como na investigação defensiva, eu acho que tem alguns pontos a serem lapidados, melhorados, mas eu sou a favor. Por quê? Inclusive, quando eu vou a plenário, e a primeira fase ela foi muito bem feita, eu não fico repetindo a oitiva de testemunho. Eu dispenso, cara. Geralmente, o meu plenário do júri, quando a primeira fase é uma primeira fase com uma instrução bacana, bem feita, eu pego aqueles... Hoje em dia é tudo vídeo, né, cara? A maioria, só se for um fato muito antigo, que aí hoje em dia já é difícil de pegar. É tudo vídeo, tudo gravado, eu pego aqueles depoimentos e eu passo no meu horário as testemunhas. Eu dispenso as testemunhas todas e explico isso para os jurados, né? Para eles não acharem que eu estou com preguiça ali. Mas para quê? Se a testemunha já foi ouvida, tá ali, filmada, eu vou pegar bonitinho, eu já calculei o meu tempo de fala, dá para passar os depoimentos e eu ainda falar, defender a minha tese ali. Então, eu dispenso testemunha. Então, se agora, uma vez havendo essa supressão, eu de fato vou ter que ouvir, né? Eu só acho desnecessário ouvir 2 vezes. Então, deixa eu dar meus 50 centavos aqui. Já pensei igualzinho você. Hoje em dia penso totalmente oposto. É mesmo? Hoje penso que a produção de prova na frente do juiz natural, do jurado, ela é fundamental. Eu já tive experiências pessoais fazendo exatamente isso, sabe? Comparando. Olha só, peraí. Deixa eu ver a reação do jurado quando a prova é produzida na hora. Aquele gaguejar, aquele tremer, aquela insegurança. Ela é visualmente analisada pelo jurado. Aí eu mudei primeiro nesse aspecto. Segundo, quando você me fala que há a possibilidade da supressão da primeira fase inteirinha, eu falo, peraí. E naqueles raríssimos casos onde a gente consegue uma absorção sumária, uma impronúncia. Então, no final das contas, claro, eu vejo redundante. 99% dos casos, a gente só tem uma repetição mesmo, mas a gente pode cometer uma injustiça episódica, esporádica, porque a gente sabe que tem advogado de todo tipo e tem promotor de todo tipo, que acusa todo tipo de acusação. Então, quantas vezes vi pessoas que não eram sequer para estar no plenário do júri, que foram absolvidas sumariamente, que foram impronunciadas e, infelizmente, figuraram no tribunal do júri e, nesse projeto, vão sentar no banco dos réus, no pior lugar do mundo que alguém poderia sentar, né? Perfeito. Só para entender, concordo com você, ficaria só o júri? Seria só o júri, é isso? Só o plenário. É só fazer o júri. Só o plenário. Porque, por exemplo, para quem trabalhou em vara de júri, sabe como que é difícil. Você ouviu o caso antes, já tem mais ou menos a tese que você vai utilizar. Agora, quando você ouve testemunha, réu em plenário, muda o jogo muitas vezes, cara. As pessoas falam coisas completamente diferentes. Você tava com uma trilha ali anotada, muda tudo. Você tem que mudar toda a estratégia que você tava vindo, você tem que mudar. Cara, vai dificultar muito para acusação também isso, porque vai ser algo mais novo, né? A não ser que o promotor também faça o dever de casa, chame a testemunha lá no escritório, no gabinete, e faça essa pré-oitiva dela para saber mais ou menos o que ela vai falar, porque senão vai ser muito difícil.
Você não sabe Vai ser difícil. qual é a acusação. Principalmente se você pegar um inquérito policial que seja não tenha oitivas gravadas, seja reduzida a termo, né? Porque é muito diferente, né? Uma coisa no papel, outra coisa. O Brasil hoje, dos inquéritos do Brasil, é assim. Eu sei. Pois é. Então, mas olha só, eu fico imaginando essa hipótese, imagina o elemento surpresa do júri. Meu Deus do céu. Não, ó. Vai ser uma loucura. Penso, réu cardíaco já vai morrer antes da pena. Começa por aí. E eu imagino... Eu tô aqui, ó, cara, eu tô aqui arrepiado. Eu sou muito assim ligado com o júri. Eu tô arrepiado só de imaginar isso. Imagina um elemento surpresa. Você não tem ideia do que uma testemunha vai falar. E você tem que estar preparado para júri. Eu imagino assim, ó, qual que é a tese? Não sei. Vai ser feita na hora ali, se negativa autoria, se legítima defesa. A gente vai descobrir na hora. Pensa. Aí sim, cada vez mais vai ser um júri que não vai ser para amador, não. E os júris vão durar dias, né? Porque imagina, vai ter que ouvir vai ter que ouvir todo mundo, exaustivamente, é verdade, mas pelo menos não teve aquela primeira fase, né? Mas, olha, assim, só voltando no ponto que o João falou, eu concordo plenamente, viu? A gente tem que rever essa questão de levar qualquer acusação para o plenário. Eu estava vendo outro dia o Thiago Almeida falar, cara, e eu concordo plenamente, e com todas as vênias, com todos, me perdoem, mas os colegas, os promotores de justiça do Distrito Federal, eles levam coisas para o júri, que o Thiago estava reclamando, que o doutor João está falando aí também, cara, que não é para levar para júri. Aquilo ali tem que ou absolvição sumária ou desclassificação. Então, a gente tem que fazer esse filtro, pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, tem casos que eu não levo, eu já vejo, ó, isso aqui não vai ter sucesso no júri, vamos desclassificar isso aqui, ou é caso de legítima defesa, tem que ser mais prático, né? Não adianta também a gente... Tive uma crítica a isso, Diego, eu acho muito interessante o pessoal falando, por exemplo, esse promotor ganha todos porque ele escolhe qual júri ele quer fazer. Fala, não, aí ele leva o que ele tem certeza. É óbvio que vai aumentar o tanto que ele vai ganhar. Se ele não tem certeza, ele para o processo antes. É muito melhor isso, mas enfim. Mas exatamente. Tá mais segura a prova. Bom, então, é isso. Realmente eu concordo com o que o João falou, essa questão, ele quer ouvir a testemunha em plenário, é diferente, mas eu explico isso para o jurado, falo, olha, as testemunhas já foram ouvidas, eu vou passar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, você podem perguntar, tal, mas eu não ouço de novo. Tá? É uma estratégia da defesa, quer ouvir de novo, geralmente quando pega um advogado assim, né, ele faz questão de ouvir novamente, aí a minha tese vai lá toda por água abaixo, né, de questão de celeridade, mas tudo bem, não tem problema nenhum, a gente prossegue, né. Ô Diego, deixa eu fazer uma crítica para os advogados aqui agora. Isso aqui não serve só para júri não, tá? A gente tem aqui 200 advogados assistindo ao vivo, fora o pessoal que vai pegar no Spotify, no replay. Advogados, entendam uma coisa. No juiz, num processo comum, isso vale, mas sobretudo no tribunal do júri. Às vezes o advogado fala assim, achei uma contradição. E só que é uma contradição que é um pelinho no ovo. É um negócio que não absolve. É um negócio que não muda o entendimento do jurado. Aí fica se batendo lá numa testemunha que tá falando que seu cliente é autor, que tá falando que foi ele, mas tem uma contradição. Ele quer desacreditar uma testemunha que muitas vezes é ocular. Ah, pelo amor de Deus, advogado, para de perder tempo, perder credibilidade com questões aleatórias que não absolvem o seu cliente, que não tem pertinência com mérito a ponto de mudar convencimento do jurado. Então, assim, ó, eu já vi, tem horas que eu assisto júri aí, eu vejo advogado assim, pra que fazer uma inquirição de horas de uma testemunha, que é uma testemunha que não vai trazer um elemento absolutório ao seu cliente. E aí fica advogado se apegando em contradição que qualquer ser humano tem, porque a gente não lembra, a gente não fotografa na memória o que aconteceu. Vai ter uma outra contradição, claro que vai ter. Mas advogados perdem tempo e perdem oportunidades defensivas por não usar as contradições e às vezes até o silêncio com relação às contradições de uma maneira inteligente e estratégica. Perfeito, concordo plenamente, perfeito. Agora, deixa eu trazer um problema para essa questão da supressão aí da primeira fase. Não localiza testemunha. E aí? Nossa. Aí lascou, né? Porque a gente jurado dormindo em hotel. Pois é. Vai atrás de testemunha e tal, se for um testemunho importante, né? Se em tese foi ouvido na primeira fase, muitas das vezes eu sigo, vamos embora, vamos fazer, vamos passar o vídeo dela aí. Imagina não localizou. Vai ter a cláusula de imprescindibilidade com o oficial de justiça e não acha... Cara, vai ter julgamento aí que vai demorar 10 anos para prescrever. Pois é.
porque tem que fazer, tem que estar, a depender do caso, tem que estar todas as testemunhas ali, né? Então, Nossa, mas imagina. A imagem para a defesa começar a se utilizar de subterfúgio espúrio. Porque aí você vê, olha só, eu estou prevendo já o que advogados vão fazer no futuro. Vão arrolar em causa de imprescindibilidade, não vai achar testemunha, não, é que a gente vai pedir com causa de imprescindibilidade e intimado por oficial de justiça. Aí não acha, fica levando o processo, até que na pena em concreto prescreve, porque vai que dá um homicídio simples, uma classificação, prescreve no concreto. Exato. Nossa, mas imaginou isso? Porque o jurado não vai poder ir embora, não pode dissolver o conselho de sentença. Ou não vai poder começar o júri, vai ter que ter alguma regra assim, ó, vamos ver se tá todo mundo aqui, se não tiver um comércio, sei lá, porque realmente precisa estar todo mundo antes, né? O júri já é assim, eu que tô errando aqui, enfim, precisa estar todo mundo lá, vai ficar resignando esse júri várias vezes, né? Aí você imagina agora um outro problema, só estou para trazer problemas aqui. A testemunha que mora em outra cidade, outra comarca, outro estado, e aí, cara? Como é que vai lá, condição coercitiva, vai lá buscar ela aonde? Lá no outro estado. A testemunha se mudou. O problema para nós, depois da pandemia, a gente tem visto aí, até réu dentro do presídio senta no banco dos réus virtual. Então aí, nossa, eu tenho experimentado, faço júri no Brasil inteiro, eu tenho experimentado umas aberrações aí que eu vou te falar, estou recorrendo de muita coisa. Bom, vamos superar essa primeira fase, a supressão da primeira fase é outro ponto. Impossibilidade de fazer referência às provas policiais. Olha só que loucura. Para vocês é maravilha, né? Ficar de pé, né? Amém, igreja. Por favor, eu quero um amém de todos os advogados. Peraí. Eu quero um amém de todos os advogados que estão assistindo a gente. Peraí, eu vou buscar minha plaquinha aqui, ó. Obrigado, senhor, por ouvir. Coloca coraçãozinho aí, pessoal. Se tem alguém ouvindo, concordando, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, agora eu vi. Cara, essa vai ser lá. Eu acho que ainda tem uma pior, cara. Vamos chegar lá na frente do que essa, por incrível que possa parecer. Mas olha só, vamos lá. Agora sim, fazendo uma análise técnica aqui. Eu deixo uma pergunta, cara. Por que isso? Porque será que a autoridade policial ela é imparcial para não se poder fazer referência a essas provas? Porque, em tese, a autoridade policial, assim como um membro do Ministério Público, ele não está ali para acusar determinada pessoa ou chegar a uma determinada imputação. Ele está ali para descobrir a verdade real. Então, o delegado de polícia, quantos e quantos inquéritos policiais são arquivados por ausência de autoria, por própria legítima defesa, chegar a alguma excludente de ilicitude ou de excludente de culpabilidade, o delegado de polícia vai lá e sugere o arquivamento. Diego, então, eu acho... Deixa eu só fazer um pequeno parênteses com relação a isso que você está falando. O pessoal que está aqui, saibam que o Ministério Público, o promotor, ele pode, se ele entender que é caso de legítima defesa, ele nem precisa denunciar isso aí. O Douglas me disse isso, que o Ministério Público não é obrigado a denunciar para depois absolver por legítima defesa, pedir absolvição. Concorda, Diego? Explica isso pra gente. Nossa, cara, não é muito. Eu faço muito arquivamento, cara. Muito. Poxa, um dia eu vou fazer esse levantamento mais preciso de quantos arquivamentos eu peço. Muito. Então, eu acho que, e assim como a autoridade policial, né, com a conclusão do inquérito policial, ou por ausência de autoria, ou por alguma excludente de ilicitude. Então, eu acho que isso, sinceramente, eu acho um erro, não poder fazer referência às provas policiais, até para a defesa, porque pode ser que ali tenha uma prova que seja necessária para a Deixa eu fazer uma pergunta, Diego. As referências dizem respeito também àquelas provas não repetíveis, laudos de local de perícia e necropsia? Porque aí tem um detalhe importante, né? Isso não vai ser produzido no processo. Não sei te responder isso, a gente vai ter que pesquisar. Do que eu dei uma pesquisadinha, as provas que podem ser repetidas, elementos de depoimentos, eu particularmente assim, eu acho um absurdo, porque tem tanto absurdo em depoimentos fora do contraditório. Então, por exemplo, uma necropsia. O pacote anticrime trouxe no artigo 3b a possibilidade da defesa, a partir do juiz das garantias ter essa competência, da defesa habilitar assistente técnico lá para a realização das provas periciais em inquérito policial. Então, acredito eu que se a defesa for diligente, souber trabalhar, atuar como assistente de acusação lá nas provas do processo, as provas que são irrepetíveis, cara, tá lindo. Eu tava brincando aqui, mas convenhamos. Poxa, você tem uma prova testemunhal ser produzida em juízo, para que você vai considerar? E pode ver, a maioria das brigas do advogado promotor é porque lá no inquérito não tem contraditório e as testemunhas muitas vezes são induzidas,
falam de qualquer maneira, não estão fiscalizadas pelas partes. Quando eu digo a parte, não é só a defesa, não, é pelo promotor também. Então, a briga no Ministério do Tribunal do Júri, muitas vezes, é por causa dessas provas que não são provas, esses elementos indiciários. Então, você vê que não tem advogado brigando por perícia. Ainda mais agora que a gente vai poder acompanhar a perícia. Então, eu acho válido, assim, brincadeiras à parte, eu acho muito, muito válido essa nova realidade, se ela for íntegra, claro. Advogados acompanhando a perícia das provas, as perícias, né, os elementos periciais do inquérito, e eles venham para o processo, desde que a gente não cite essas peças que não foram submetidas ao contraditório. A gente vê agora uma velocidade maior do direito, né? Parece que a pandemia acelerou isso ainda mais, o direito criminal. Então, por exemplo, a ideia do pacote anticrime foi deixar com que o promotor tivesse elementos para denunciar e como se fosse um processo civil. Olha, eu vou denunciar fulano de tal, aqui eu vou anexar algumas provas do que eu pretendo produzir e eu falo o que eu pretendo fazer. E tudo acontece dentro do processo judicial com contraditório. O inquérito ele serviria para embasar o promotor. Olha, promotor, está aqui. Se você acha que você deve denunciar, esses foram os elementos que eu consegui. Beleza, vamos reproduzir o que é possível em instrução. Por que eu falei dessa velocidade? Às vezes eu faço audiência aqui, na violência doméstica, eu até postei ali outro dia, o pessoal tá pegando o celular, colocando, cara, relatos assim, de advogados de todo o Brasil acontecendo isso. A pessoa tá pelo WhatsApp, sendo filmada pela câmera para poder passar na audiência porque ela não conseguiu conectar. Nossa. E aí você vê assim, a testemunha que antes ia para o judiciário e esperava lá 2 horas para ser ouvida, agora ela não pode parar 15 minutos. Ela não pode separar um tempo, cara. Ela tá fazendo no meio do mercado, andando de moto, ela para a moto para fazer. Tipo, cara, você fala, antes você tem que ficar esperando 2 horas aqui. Você não pode se programar para ser ouvida, sabe, tipo, dentro de uma formalidade mínima, estando num ambiente que dê para ouvir, não tendo um monte de gente, sabe? É incrível, né? Mas parece que acelerou o direito de uma forma incrível. Verdade. Bom, vamos lá, outro ponto aqui que eu separei. Eu acho que isso aí poderia gerar um risco à violação do princípio da proteção insuficiente. Eu acho que isso poderia gerar uma impunidade em casos que seriam, de fato, que mereceriam uma punição. Eu sei que eu estou falando para defensor, para advogados aqui, na sua grande maioria, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso também, porque todo cidadão de bem, ele quer que a gente tenha um Estado que consiga punir os infratores da lei. Tudo dentro da legalidade, na medida da sua culpabilidade, na medida da pena que ele mereça ter, mas tem que ter uma punição. Sob pena a gente viver numa anarquia, né? Sob pena Inclusive, concordo com isso integralmente e gostaria que vocês que estivessem ouvindo aqui concordassem também, né? Nós não somos abolicionistas e nem defensores de impunidade, muito pelo contrário. A gente quer, né, uma investigação séria e, se houver uma necessidade de punição, que ela seja nos estritos termos da sua culpabilidade, segundo o artigo 29. Isso aí, perfeito. Então, eu deixei essa pulguinha atrás da orelha da galera para o pessoal aí fazer uma reflexão. Aí, vamos entrar agora só na questão da quesitação, cara. Olha, não, peraí, só... Mas qual que é? Doutor, só explica de fato, porque o pessoal aqui não vai saber, explica de fato como se daria essa possível impunidade. Pois é, uma vez que você não consiga fazer referência às provas policiais, e vai entrar um pouquinho nesse próximo item que eu vou falar, que é a quesitação. Se você não consegue, de fato, em situações em que a pessoa cometeu aquela infração penal, fato típico, ilícito e culpável, e não consegue efetivamente uma punição, porque você não conseguiu fazer referência a uma testemunha essencial, por exemplo, que faleceu lá na fase do inquérito policial, vai se impor uma absolvição num caso que deveria haver uma punição efetiva para aquele infrator da lei. Então, o Estado, o pressuposto de uma democracia é que, de fato, haja um controle estatal das condutas que são à margem da lei. Uma vez que você não consiga punir fatos que devem, de fato, sofrer uma censura, uma punição, vai violar esse princípio da proteção insuficiente, que é um colorário também da democracia que nós vivemos, né? Eu falava muito quando, eu até comento isso com o pessoal sempre, em Brasilândia, cidadezinha pequenininha, eu tinha muito mais contato com o delegado, ele era super amigo meu. E a gente brincava muito, eu falava isso muito pra ele. Eu falava, Zé, faz uma prova, cara, tira uma foto colorida desse trem, nem foi com o seu celular. Porque quanto melhor tiver a prova dentro do processo, cara, mais fácil é pra todo mundo. Porque eu não vou chegar pro réu e falar, olha, não tem prova dentro do processo que possa te incriminar. Vou falar pra ele, olha, as provas são essas, essas e essas.
Como que a gente vai trabalhar a partir daqui? Cara, foi eu mesmo. Então, tudo bem, vamos entender quais são o que você fez e até onde você pode ser punido. Entre aspas, é mais fácil você mostrar para o réu quando a prova está bem constituída. Quando não está, aí você abre uma margem para discussão, né, para dúvida do processo. E aí fica mais difícil. Na violência doméstica, o exemplo clássico é esse. Até pouquíssimo tempo atrás, eu tinha fotos de hematomas preto e branco. Não tem como eu ver uma foto de hematoma preto e branco juntada no processo. É imprestável aquela prova que é feita. Rodrigo, antes da gente passar por esse próximo tema da aquisitação, nós estamos aqui com quase 200 pessoas ao vivo. Eu quero só avisar vocês que hoje nós temos aula no Criminal na Prática, às 8h45, horário de Brasília. Flagrantes criminais. Continuação do nosso mini curso de flagrantes. Quanto que custa? 0,800. É gratuito. Então, hoje, às 8h45, 180 pessoas que estão aqui, criminalistas, que querem aprimorar flagrantes criminais, não perca, tá? Porque quem já acompanhou, na última aula a gente tinha 500 pessoas ao vivo. Por quê? Tá sendo pancada. Conteúdo pesado, estratégico para defesa. Tem promotor aí assistindo para aprender como que faz, tem delegado, tem policial, tem advogado. Todo mundo assistindo para saber como... Oi? Deixa eu falar sobre reconhecimentos por foto. Vamos falar de um rolo aí. Então tá, beleza. Então fica avisado aqui. Acabou aqui o aviso para vocês. Quem perder, mulher do padre, e 8h45 a gente tá junto. Bora lá, doutor Diego Braga, que hesitação. Que hesitação, cara. Essa agora vocês vão gostar também. O quesito, o jurado absolve o acusado, deverá ser decidido por unanimidade, cara. Para tudo. Meu Deus. Para tudo. Deus existe, Nossa, a justiça vai ser feita, até que enfim estamos aqui nos parâmetros norte-americanos, né? Mas eu não entendi essa. Eles vão poder conversar? Pois é, essa é uma das críticas, né? Eu botei aqui embaixo para falar, sistema da íntima convicção. Como assim, cara? Ou seja, você imagina que loucura, cara. Para condenar tem que ser por unanimidade. Mas... Senão, é absolvição, cara. Se não for, tem que abrir os... A lei fala expressamente, tem que ser por unanimidade esse quesito. Ou porque seja... Porque sim ou pro não? A lei tem que deixar claro, né? Para condenar, tem que ser por unanimidade. Cara, se tiver uma absolvição, é absolvição. Olha, tu imagina, cara. Meu cabelo tá arrepiado aqui, ó. Meu cabelo tá arrepiado, Diego. Quais são os júris que vocês fizeram aí, que é unanimidade? É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, aí, mais uma vez... Alguns júris eu já fiz que deu. Os do índio, por exemplo, que eu sempre conto. O cara deve ser conta aqui. O outro, cara, o índio foi condenado à unanimidade. Foi quando eu descobri que o pessoal não gosta de índio. Mas é difícil, cara. Muito difícil. Assim, eu não sei se foi unanimidade, né? Na verdade, eu sei porque o juiz, ele fez uma coisa muito louca. Ele pegava, assim, os votos, ele olhava todos e falava. Ele não mostrava, ele olhava todos e falava assim. A maioria falou assim. Tipo, você tinha que confiar 100% no cara, entendeu? Aí depois ele comentava. Louco. Pois é, mas essa aí eu sabia que a defesa ia gostar também, cara. Eu acho... Mas que impressionante, hein? Impressionante essa alteração aí. O Ministério Público tá louco agora, assim, com essa... Brincadeiras à parte, a gente tem que ver de fato como que isso vai dar. Porque, assim, ó, lá nos modos americanos, a gente não tem, né, um voto secreto, eles se reúnem, é uma quantidade maior de jurados, um deles esclarece o voto e ainda faz a fundamentação, ou seja, fundamentado. Então, aqui a gente teria outra pegada, e aí isso é muito perigoso mesmo, né? Eu tô brincando aqui, mas no final das contas, o que a defesa e a acusação querem? A justiça ao caso concreto. Se a gente tiver uma hipótese que não alcance a justiça, por mais satisfatória que nos seja, pessoalmente falando, a gente tem que pensar num plano superior. Claro que eu quero meus clientes sempre absolvidos, e o doutor Diego Braga, ele quer aqueles processos que ele tem a convicção que o indivíduo deve ser condenado, ele quer o indivíduo condenado. Sim. Claro, isso é convicção pessoal. Agora, vamos falar num plano superior sobre justiça. Até que ponto a justiça vai ser alcançada quando? Aqui a gente não vai ter um número tão grande de jurados quanto os Estados Unidos. A gente não vai ter uma conversa entre eles onde eles possam chegar numa unanimidade e interagir entre si. Talvez a gente não tenha o que tem lá nos Estados Unidos, que é uma audiência específica para investigar cada um dos jurados, para ver se a gente admite cada um dos jurados, inquirindo sobre vida pessoal, para a gente conhecer esse juiz. Talvez a gente não vai ter aqui. E para além disso, lá a gente tem a possibilidade de um jurado, ao final, dar o voto soberano do conselho de sentença, fazendo a sua fundamentação, falando os porquês da absolvição ou da condenação. Então, olhando de forma fria
para essa possibilidade de alteração do Código de Processo Penal do rito do júri é um tanto quanto temerário, claro. Mesmo sendo defesa extremamente favorável à defesa, eu confesso, eu assumo isso, né? Claro. Ô, João, vamos só explicar aqui, que eu até falei ali, a alteração do CPP, ela ainda não entrou em vigor, né? É isso? Não, está em tramitação, isso mesmo, está em discussão ainda, mas já está bem adiantado, só isso que eu adianto para o pessoal. Mas ainda não mudou, viu, pessoal? Então, calma, vocês estão assistindo essa live, não vai sair pedindo que isso aconteça agora, que não vai acontecer. Eu acho o 4-3 bem injusto, para falar a verdade, na absolvição, porque ele demonstra uma dúvida muito grande, né? Tanto para um lado quanto para o outro, o 4-3 dói demais. É uma dúvida, porque você fala, poxa, uma pessoa que votou errado, isso já aconteceu várias vezes comigo, uma pessoa votou errado, ela determina uma absolvição ou uma condenação. Então, assim, é muito estranho isso, né? Mas... Resumindo isso que o doutor João falou e que você está falando, Rodrigo, é o seguinte, cara, isso para mim fere dois princípios constitucionais. Primeiro, sistema da íntima convicção, que é o que vai vigir aí, que vige no júri, e o outro, o sigilo das votações. Então, vai ter que abrir tudo, isso fere o princípio constitucional do sigilo das votações. Então, eu acho que isso não vai vigorar, e se for sancionado, isso aí vai ser questionado, com certeza, no Supremo. Teria que haver uma emenda à Constituição para alterar isso aí, na minha humilde opinião. Então, eu acho que isso aí não passa, mas é como está hoje em dia no projeto. Mas tem mais coisa, viu? Questão da aquisitação. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, né? Mas eu só colocar aqui para o pessoal e a gente discutir rapidamente. Ó. Ele cria um sistema aqui de 3 fases de votação. Um preliminar, que são os quesitos de competência, ou seja, isso vai complicar, na minha também humilde opinião, por quê? Porque você imagina explicar competência para o jurado, já é difícil explicar ali a legítima defesa, imagina a competência. Mas estariam aí as teses de desistência voluntária, desclassificação e tudo? Acho que não nessa sim, desclassificação estaria aqui, né, na competência. Uma outra fase. Isso é uma discussão muito assim, relevante para nós do júri, justamente porque tem alguns juízes que eles não admitem a inversão do terceiro e quarto quesito, porque há situações onde o réu vai ser absolvido, a gente sabe que há uma possibilidade de clemência, há uma possibilidade de perdão, e mesmo assim o juízo acaba quesitando a desistência voluntária antes, né, do quesito absolutório, e aquele réu que seria absolvido, ele é condenado pelo crime menos brando. Então, assim, quem sabe isso já resolveria essa situação que alguns juízes se recusam. Eles falam, a lei fala, não vou inverter. Ô, João, mas vai ser o primeiro. Primeira coisa que você vai perguntar é se é competente para decidir? Exatamente, vai ser inicial, preliminar, né? Mas bem lembrado isso, viu, João? Eu concordo. Entendi. Quando a defesa quer quesitar isso antes, eu sou a favor de quesitar primeiro a absolvição, né? Depois a desclassificação. Senão. Pô, cara, muito. Assim, ó, para além de toda essa nossa discussão, eu já admiro demais Diego Braga, recomendo a todas as pessoas que estão aqui assistindo e os que estão ouvindo no Spotify, procurem Dr. Diego Braga, tá? O perfil dele aqui, ó, promotor _ Diego _ Braga, tá? Procura esse cara, minha admiração só aumenta, cara, olha só. Você vê que assim, ó, aqui não tem ninguém polarizando, buscando defesa absoluta ou acusação absoluta. É justiça, cada um no seu quadradinho, mas aqui, ó, a admiração só aumenta por esse cara, por essas posturas tão dignas, cara. Ó, tô aqui falando. Valeu, obrigado, cara. E sabe que quebra um mito, né? Porque muita gente fala assim, toda a carreira ali do Diego, pelo que ele contou pra gente, foi dentro da polícia. E às vezes você acha que vai ser uma promotoria de acusação, assim, aqueles faca nos dentes, vamos dizer. Hiperbólico e ser cego, né? Que acusação cega. Sim. Não é, cara. Não é de jeito nenhum. Muito legal. Bom, isso, parabéns. Quanto tempo a gente tem, Rodrigo? Só falta cara, falar desse com você aí. Aqui a gente tá em live 54, mas a minha live não cai. Então, assim, não cai? Também, vamos passar uma hora e um pouquinho o seu tempo aí quando você falar. Não, é que já tá finalizando. Eu tava com medo de derrubar, né, gente? Não, fica tranquilo que o tempo é seu aqui, Diego. Não, mas tá finalizando aqui. Então, aí tem o quesito preliminar, que são a questão da competência, o ordinário, que é os quesitos de mérito em si, e, por fim, o extraordinário, que seriam os quesitos da minoração e da majoração da pena. Então, é tudo separado. Eu só achei um pouco burocrático isso, achei bacana, porque possibilita já desclassificar ou absolver já de vez, mas também achei um pouco burocrático como ficou essa formatação aí do novo CPP, que não sei se vai estar em vigor ou não. Esse ponto Desculpa, Diego, pode falar. Não, é isso aí. Esse ponto da inversão só pra gente não perder o tema ali,
esse jeito que está agora, ele é muito mais lógico, no meu ponto de vista, porque o que falam é, o jurado ele não pode escolher se ele vai absolver ou não, porque ele ainda não determinou se ele é competente para julgar. Só que qual que é a coisa ilógica? O jurado já falou que o crime aconteceu, já falou que o cara é o autor, e depois que ele fala se ele é competente ou não. Ou seja, ele já tomou 2 atos importantíssimos decisórios antes de determinar sua competência. Então, ou essa competência vem antes de tudo, é a primeira coisa que eu pergunto. Jurado, você é competente para decidir isso que eu estou te apresentando? Ele fala, sou, e aí ele começa a decidir, ou eu posso colocar isso depois da minha tese principal. Se a minha tese principal é legítima, quesita isso primeiro. Né? Acho que tem que ser essas 2 visões. Pela modo como eu vejo. Perfeito, eu também acho. Perfeito. Bom, é isso. As considerações que eu trouxe dessas alterações do CPP foram essas. Espero poder ter ajudado o pessoal, esclarecido algumas, e trazer algumas discussões, né? Porque eu acho que são discussões importantes para a gente, nós operadores do direito, né? Também estarmos nesse debate. Diego, cara, quero agradecer muito a sua presença. Foi, assim, muito legal esse bate-papo. Acho que é importante a gente fazer esse tipo de discussão antes dos projetos saírem. Quando eu trago aqui alguma alteração, alguma resolução, alguma coisa assim, e quando eu levo isso para a audiência, a gente percebe que as pessoas hoje em dia elas não querem muito. Tem essa. Mas não tem isso não, isso não é assim. Que nem você falou, por exemplo, de uma dica que a gente sempre dá, do depoimento sem dano. Consta lá na legislação, do depoimento sem dano, que a criança que vai ser ouvida, ou a pessoa que está sendo ouvida ali, ela pode ter o direito de não falar. Ela pode falar, eu não quero. Isso tem que ser perguntado para ela logo no início. E você vê isso não sendo respeitado nos procedimentos. E quando eu indago isso e falo, as pessoas falam, não, mas isso não existe na lei. Fala, não, tá sim, olha lá, tem uma expressa, inclusive. Ela pode falar que... deixa eu botar o João aqui de novo. Pera aí, rapidinho. Vamos pôr o João aqui. Então, assim, são coisas muito legais a gente discutir essas alterações, até pra gente pensar se tem como melhorar antes dela aparecer, porque depois que ela aparece, vem uma chuva de críticas de todo mundo, mas ninguém quer falar antes, né? Exatamente. Como pra gente já ficar esperto, que quando aparecer, pô, já tinha estudado isso, já sabia. Então, Diego, muito obrigado mesmo pela sua contribuição aí, cara. Parabéns pela tua atuação. Quando você quiser aqui, as portas estão sempre abertas, se quiser fazer live junto também, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Perfeito. Eu agradeço Grande também abraço. a todos vocês que estão aqui conosco. Saibam que no Spotify, nós temos mais de 50 episódios como esse, sempre com convidados muito especiais. Então procure lá o replay no Spotify. Clube Criminal, você encontra o nosso encontro diário ao meio-dia. Quer participar conosco aqui? Venha todo dia ao meio-dia. Agradeço publicamente o promotor Diego Braga, esse fera, esse gigante que veio com tanto conteúdo pra gente aqui. E lembrando que não vai ser a última vez que vocês vão ver esse cara aqui dentro, tá? Já fica o convite estendido pra gente falar desse e de muitos outros temas. Muito obrigado, meu amigo Diego Braga. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do Clube Criminal. E hoje temos aula, pra quem tá aqui ao vivo, temos aula no Criminal na Prática às 8h45 sobre flagrantes criminais. Não percam! Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.